aquele nosso sonho inicial de como fazer uma pós-graduação ideal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao AraCast, o podcast do Instituto Ara. Meu nome é Andréia Baraldi, sou diretora e fundadora da instituição e hoje eu tenho a honra de trazer a coordenadora do nosso Núcleo de Estética Avançada, doutora Márcia Hels. Seja bem-vinda, doutora. Prazer imenso participar do nosso podcast. Doutora, eu gostaria muito de desvendar um pouquinho a tua base acadêmica. Então, eu gostaria de saber um pouquinho, vamos começar um pouquinho pela tua formação, como é que foi a tua inserção nesse mercado? Certo. Bom, eu me formei em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, em 1999. Logo, no início dos anos 2000, eu fiz um mestrado também na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de nanotecnologia, dentro do programa de saúde, de ciências farmacêuticas, né? Na área da saúde. Trabalhei com nanotecnologia, foi uma experiência incrível na época, um tema muito moderno naquele momento, extremamente atual ainda hoje. E fiz algumas outras especializações, né? Então, fiz especialização em estética facial avançada, na sequência, desenvolvimento de produtos cosméticos, já que essa é uma área muito conectada com a área farmacêutica. E, mais recentemente, eu fiz um MBA em tricologia. E como tu começou na área acadêmica? Como que surgiu a oportunidade? Foi uma oportunidade? Como que se desenhou isso? Certo. Enquanto ainda estudante, eu fui convidada para palestrar num congresso farmacêutico acerca de um projeto, né, que eu havia desenvolvido no local onde eu trabalhava. E foi uma experiência incrível, né? Apesar de muito jovem, eu me senti extremamente confortável naquele ambiente. Então, ali foi o início de uma carreira que eu nem estava prevendo, né? Mas acabou acontecendo dessa forma. Na sequência, com o mestrado, eu acabei tendo oportunidades, então, de entrar como professora em programas de pós-graduação na área de desenvolvimento de medicamentos e também de produtos dermocosméticos para a área de dermatologia. Então, foi aí que começou essa foi a entrada. Estética. Na realidade, a estética ela veio como uma consequência. Na época, eu trabalhava, então, né, com desenvolvimento, com disciplinas na área de desenvolvimento de cosméticos e medicamentos, manipulação e tudo mais, e a estética estava crescendo nesse momento. Então, eu acabei entrando através das disciplinas de cosmetologia dentro dos cursos de estética. E com a evolução da própria área farmacêutica no segmento da estética avançada e com as capacitações e pós-graduações que eu fui fazendo, então eu acabei sendo convidada também para trabalhar com outras disciplinas, né? Então, eu comecei pela área de produção de medicamentos, dermocosméticos e evoluí naturalmente para a área da estética e estética avançada. E quando a gente fala, além da parte de formação acadêmica, vamos também um pouquinho para a parte da formação clínica. Hoje, quando você está em atendimento, doutora, quando você tem o contato com o cliente, falando da área estética, quais são os procedimentos hoje que você mais tem procura na clínica? Certo. Bom, hoje a estética avançada ela tem um rol de procedimentos que são extremamente procurados pelos pacientes, né? Como a toxina botulínica, os peelings químicos, bioestimuladores de colágeno, os preenchimentos, fios, né? Fios de sustentação, fios de PDO, enfim. Naturalmente, a gente vai trabalhando dentro daquelas áreas onde a gente tem bastante afinidade, né? Existe conexão com os nossos pacientes. Então, hoje eu trabalho muito focada no gerenciamento da pele, né? Então, muitos pacientes me procuram, talvez até por entender um pouco essa minha trajetória, né, de vida profissional. Então, eu sou muito focada na questão de uma estética pautada em utilização de biomateriais que são biocompatíveis, que podem trazer um aspecto de naturalidade para a face do paciente. Então, a gente alinha aí técnicas modernas de harmonização facial, mas focando fortemente no gerenciamento da pele. Quando você fala em gerenciamento da pele, como que é feita essa análise junto com o teu paciente? Como que você fazer o paciente entender que nem sempre o que ele busca é o adequado? Como é feita essa anamnese do paciente? Bem como você muito bem colocou, é feita uma boa anamnese, né, junto com uma avaliação facial. Então, a primeira coisa é entender o que esse paciente busca, como ele se vê,
como ele imagina que vai ficar após o procedimento, então trabalhar com ele os modelos, né, nos quais ele se inspira e linkar isso com a realidade daquilo que pode ser feito, pode ser realizado e que vai trazer, então, uma satisfação para o paciente. Então, avaliando principalmente o perfil, né, de preferências desse paciente e aquilo que é adequado para a sua estética, digamos assim. Sim, doutora, quando a gente também tem o contato assim com o cliente, a gente nota, né, que os clientes ele tem uma referência muito forte de Instagram, de mídias, de informações. Hoje, qual que tu acha que são as maiores tendências de mercado em relação aos procedimentos estéticos? Olha, a gente que está envolvida nesse universo há mais tempo, a gente percebe assim que o universo da estética ele passa por ciclos, né? Houve uma época em que não se injetava nada nos pacientes, com a entrada da toxina botulínica, que foi justamente ali no final da década de 90, a estética injetável começou a ganhar bastante foco, né? Então, as pessoas acabaram buscando muito essa resposta rápida com a toxina botulínica. Na sequência, vieram os preenchedores. Então, por um tempo, e aí eu posso falar do início dos anos 2000 até 2015, havia uma corrida muito forte, muito grande por correções rápidas, com bastante volumização facial. E hoje a gente encontra o quê? Um movimento contrário. Um esvaziamento. Né? Um esvaziamento, uma estética mais natural, que vai nessa pegada do gerenciamento de pele, que foi o que a gente falou anteriormente, bioestimulando colágeno, trabalhando então com bioestimuladores, fios. Inclusive, recentemente eu participei, juntamente com outros colegas, né, de um congresso que aconteceu aqui em Florianópolis, um grande congresso na área de harmonização facial, e muito interessante que a maioria das palestras e de palestrantes renomados, né, que dão palestras pelo mundo, trouxeram o que pra gente? Aquilo que a gente vê na prática hoje, né, que a combinação de tratamentos que gerenciam a pele traz uma assertividade muito maior na resposta, né, no embelezamento do paciente. E hoje, então, aquela premissa de descaracterizar o paciente ou de preencher demais, é uma coisa que está caindo já um pouco em desuso. Se preenche, sim, mas fazendo os ajustes, né? Então, para mim, a tendência é de uma estética onde busca o próprio organismo trabalhar em prol de si mesmo, com materiais biocompatíveis, com materiais mais saudáveis para o paciente, utilizando também outras tecnologias, enfim, mas trazendo mais harmonização mesmo, né? E não muito exagero. Para mim, essa é uma tendência. E quando a gente fala em harmonização, a gente fica muito preso na ideia de injetáveis. Sim. Né? Então, quando a gente consegue associar tecnologias, hoje, pensando nas tecnologias da área da estética, quais são as que você acha interessante o profissional dessa área ter um conhecimento bem embasado? Quando a gente olha para a linha do tempo da estética, o que a gente vê? Que antigamente, assim, digamos, há uns 20 anos atrás, a gente tinha algumas tecnologias, alguns recursos tecnológicos que já eram utilizados, né? Como a radiofrequência, por exemplo, né? Ultrassons de baixa potência, microcorrentes, enfim, tecnologias um pouco mais, que hoje são consideradas um pouquinho mais obsoletas, né? E elas trabalhavam, então, obedecendo às demandas da estética daquele momento. Hoje, como a gente teve um crescimento muito grande de resultados mais rápidos e mais promissores no campo da estética não cirúrgica, então hoje a gente vê um avanço muito grande dos lasers, por exemplo, lasers de alta potência, né? A gente tem uma série de modalidades de laser hoje no mercado, trabalhando manchas de pele, estímulo de colágeno, né? Então, o efeito glow que todo mundo procura. Nós temos também as tecnologias de ultrassom micro e macro focado, que trabalham numa performance mais interna, mais internalizada. E é legal acompanhar isso, porque quando nós tínhamos tecnologias menos potentes, nós trabalhávamos com elas mais em níveis superficiais. Hoje a gente sabe que com essas altas tecnologias que nós temos disponíveis na estética avançada, nós podemos trabalhar até no tecido muscular do paciente, nas membranas que circundam o músculo, que trazem um efeito lifting não cirúrgico, que é uma ferramenta incrível para trabalhar, então, esse gerenciamento do envelhecimento.
Quando a gente fala também de harmonização, a gente fica muito focado na facial. Eu vejo uma movimentação de mercado muito forte também para a harmonização corporal. E eu queria que tu desse o teu parecer em relação a essas técnicas que hoje são fortes no mercado, têm vindo cada vez mais como preenchedores de glúteo, enfim, e que traz realmente resultados muito interessantes para o paciente, além da harmonização facial. Na medida que a gente teve um crescimento na harmonização facial, o que a gente foi entendendo, né? Que os biomateriais, eu falo muito em biomaterial, por quê? Porque aqui a gente está falando de uma estética mais conservadora, que preserva a saúde do paciente de uma maneira geral, né? Então, quando eu falo em biomaterial, estou falando de biomaterial que é biodegradável, que é biocompatível, que tem mais a ver com a saúde da pessoa, né? Voltando na tua pergunta, com relação à parte da harmonização corporal, então, na medida em que a gente entendeu a performance desses biomateriais em face, pescoço, a gente passou a conectar também com necessidades do tecido corporal. Por exemplo, hoje, quando nós temos mulheres, né, fazendo harmonização corporal com problemas de celulite, de flacidez em glúteo, interno de coxa, abdômen, nós temos os bioestimuladores de colágeno, que são ferramentas mais assertivas também, mais rápidas. Antes a gente, em procedimentos estéticos corporais, a gente demorava para ter os resultados. E hoje, com essa estética mais avançada, então a gente tem muitas vezes uma resolução de problemas que eram tão difíceis de resolver de uma forma mais dinâmica, né? E também de forma bastante segura. Os preenchedores corporais, eles são uma tendência, eles são uma novidade ainda no mercado. Tu acha que seria algo mais voltado realmente a uma realidade de mercado? Eu acho que ainda está gatinhando essas técnicas. A estética corporal, ela é mais antiga do que a facial. Sim. Né? Então, as massagens, as drenagens, tudo isso era muito, né? Sempre foi muito feito até hoje. Mas, sim, na medida em que os produtos evoluíram, as tecnologias evoluíram, houve uma entrada desses materiais no corporal, trazendo mais resolutividade. A gente demorava muito tempo até melhorar uma celulite, até melhorar uma flacidez, até ter um resultado mais satisfatório. As pessoas acabavam indo muito mais rapidamente para lipoaspirações, procedimentos cirúrgicos, né? Que são maravilhosos, mas muitas vezes o paciente pode resolver de forma menos invasiva, e essa é uma conduta clínica da área médica também, né? Quanto mais a gente conseguir ter resolutividade antes dos procedimentos cirúrgicos, né? Que envolvem também, enfim, outros riscos, melhor. Então, eu vejo que a saúde do paciente. Crescimento tem a ver com isso também. Com, sim, uma necessidade de mercado, mas com o crescimento dos biomateriais, isso sem dúvida. E das tecnologias. Com certeza. Vamos um pouquinho, então, doutora, para a parte acadêmica. Para quem não sabe, a doutora Márcia Hels, ela foi a pessoa com quem eu conversei num primeiro momento em relação ao desenvolvimento do programa de pós-graduação. E quando eu tive uma conversa muito franca com a doutora, eu expus na minha expertise toda a necessidade de mercado que então eu tinha detectado. E a doutora prontamente, na época, topou comigo fazer esse projeto caminhar. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação. O que tu sente hoje quando tu vê todas as pessoas que já passaram pela instituição? Como que você se sente em relação a essa desenvoltura de mercado hoje que a instituição traz? Bom, eu acho que acertamos. Essa é a ideia que eu trago. Quando nós tivemos, né, as primeiras conversas sobre a pós-graduação, eu me lembro que eu ainda, na época, viajava bastante pelo Brasil, eu dava aula em outras instituições, né, e aí foi dali que a gente trouxe bastante essa experiência com as pós-graduações. Então, eu dei aula basicamente em todas as regiões do país, dentro de cursos de pós-graduação. Então, a gente tinha sempre essas conversas sobre o que está funcionando bem e o que poderia melhorar, né? E a gente foi muito feliz em reunir
aspectos que a gente entendia que poderiam melhorar nas pós-graduações ao redor do Brasil e trouxemos, então, um conceito de uma pós-graduação com mais conexão com o aluno, trabalhando turmas menores, né, com uma pauta em prática clínica e uma prática clínica organizada, né, com um aspecto de clínica real, da vida real. E para mim, então, voltando na tua pergunta, existe um link muito grande entre aquele nosso sonho inicial de como fazer uma pós-graduação ideal e o que aconteceu ao longo desses anos no nosso mercado, observando os nossos alunos tendo sucesso nos seus empreendimentos, né? Os nossos alunos, muitos seguindo a carreira docente. Então, nós formamos bons profissionais, nós formamos bons professores. Bons mentores. Né? Bons mentores, exatamente. E a gente continua dentro desse modelo ainda um pouco à frente do mercado, né, que é oferecendo essa vivência de uma clínica na realidade, uma clínica de verdade. Para mim, essa foi a questão mais pontual, assim, que eu vejo que foi um ponto de acerto. Logo depois do programa de pós-graduação, que é o nosso primeiro filho, que eu costumo dizer, a gente, devido a uma demanda de mercado, teve uma movimentação para os programas de residência, que nada mais é do que a continuidade do aluno dentro da instituição com prática clínica para aqueles profissionais que já têm habilitação, ou seja, já passaram pela pós-graduação. E foi algo muito legal porque a gente conseguiu trazer uma realidade diferente. E quando a gente conversa sobre o programa de residência, ele é um grande orgulho para nós. Como é que você vê essa nossa entrada, né, em relação a esse programa? Bom, se a gente for andar um pouquinho aí para trás no tempo, né? A gente vem de uma fase de pós-pandemia e a residência, ela veio num momento muito oportuno, onde muitos colegas nossos, né, da área da saúde, fizeram o processo de formação na pós-graduação, muitas vezes em EAD, em plataformas online, em função da não disponibilidade dos presenciais na época, né? Então, como já era o nosso caminho já era muito focado na parte da prática clínica, a residência ela veio para ofertar, né, a profissionais do mercado que inicialmente vieram de outras instituições, onde não tiveram a oportunidade de ter as práticas clínicas adequadas para poder, então, ter toda aquela segurança na realização aí dos seus trabalhos em consultório, né? E aí a gente acabou, então, trazendo uma grande oportunidade para o mercado, para aquele profissional que sentiu que é o momento de montar a clínica, de montar o seu negócio e ter, então, a segurança necessária, tão necessária para se desenvolver nessa área. Lembrando que, inicialmente, a demanda de mercado, como você colocou, ela vinha de profissionais, principalmente de outras instituições, que não queriam, que sabiam já do nosso formato de ensino, mas não tinham necessidade de fazer uma outra pós-graduação, né? Então, começou ali. Mas os nossos alunos que hoje querem um aprofundamento maior, um gostinho de quero mais, quero fazer um pouco mais de práticas, também acabaram agregando aí na residência. A gente tem visto hoje turmas heterogêneas, né? Dentro de ex-alunos da escola e alunos de fora. Tanto ex-alunos quanto alunos de fora. Eu vou aproveitar um pouquinho dessa tua bagagem e eu queria que você dissesse para nós, porque assim, depois que o aluno está na pós-graduação, ele fez a residência, eu vejo muito que o profissional ele não consegue, às vezes, lidar com objeções, com situações de mercado. Então, eu queria que você me passasse um pouquinho sobre a tua experiência clínica. Como que é o dia a dia da doutora Márcia Hells em clínica? Resolvendo pepino, resolvendo atendimento, tendo demanda. Como que é a vivência clínica? Quando a gente sai de um curso, de uma pós-graduação, né, tudo bem bonitinho ali no PowerPoint do professor, é maravilhoso. Aí quando você lida com a realidade, o que a gente vai percebendo então? Que além do conhecimento técnico, nós temos que ter conhecimento em leis sanitárias, nós temos que ter conhecimento de gestão, de vendas, de negócios e o mais importante, né, fazer as conexões com
o ser humano. Então, o dia a dia do atendimento na área da estética avançada, né, passa por primeiro você ter muito bem organizado tudo isso, todo esse cenário, todo esse ambiente, você se preparar, estudar bastante e se comunicar bem com o paciente. Então, você entender muito bem daquilo que você, sobre aquilo que você vai fazer, aquilo que você está ofertando, né? E entender que o paciente, ele está ali como um ser total, não é só uma pele para você injetar, né? Existem emoções, existe uma vida, uma vivência. Então, o sucesso, né? Aquilo que dá certo dentro de um consultório de estética avançada, para mim passa por esses pilares. Você está bem estruturado, bem ambientado, você ter bastante conhecimento técnico, você saber se comunicar e se conectar com aquele ser humano que então é um ser total, global, né, que está ali com muitas expectativas além daquela mancha que você vai tratar ou do que aquele fio que você vai aplicar. E basicamente está sempre se atualizando e fazendo gerenciamento de crises, né? Porque muitas vezes você tem que lidar com várias situações que fogem um pouco. Esse era um gancho que eu ia puxar para ti. Quando a gente fala de dia a dia de clínica, é muito mais comum do que as pessoas imaginam a insatisfação por falta justamente de nivelamento. Às vezes o paciente ele não está nos seus melhores dias, enfim. Isso pode acontecer, nem sempre é sobre a técnica. Às vezes é realmente sobre o paciente. Como que você lida com essas situações? A primeira coisa para você, em qualquer tipo de negócio, no meu entendimento, é você gostar do ser humano, né? Então, você tem que gostar de gente, você tem que ter bastante... não é paciência a palavra correta, mas acolhimento. Quando você tem acolhimento, você consegue administrar melhor as tensões, porque muitas vezes a pessoa vem com as suas questões pessoais, com seus dramas internos, né, com as suas dificuldades, ou muitas vezes com uma expectativa imensa sobre um tratamento e aí não aconteceu exatamente como ele queria. Então, você tem que ter todo essa abertura, esse acolhimento para poder conversar, se comunicar, ouvir. Acho que hoje as pessoas ouvem pouco. Dentro de um atendimento em estética que envolve, então, vários campos, né, daquele ser humano, você tem que ouvir e saber trazer para ele as respostas, a segurança, né, do profissional, como tanto na parte técnica, na parte clínica, mas também com relação ao gerenciamento daquilo que você muitas vezes vai precisar contornar dentro do estabelecimento. Nunca fugir, sempre escutar bastante o paciente. A gente às vezes quer falar muito, impor muito em relação à nossa técnica. Não, eu sei do que eu estou falando, mas muitas vezes a gente não considera o que o outro quer falar. Então, acho que isso é bem importante. Doutora, quando a gente fala também da área estética, qual que são hoje os seus maiores desafios nessa área? O que você vê? Melhor, vamos ampliar. O que você vê que a área hoje enfrenta desafios fortes em relação à estética avançada? Eu vejo sobre dois aspectos. Um sobre o paciente e um outro sobre o profissional, sobre o profissional. Sobre o paciente, expectativas exageradas, uma necessidade de comparação, né, que muitas vezes gera frustração, gera sofrimento interno. E aí, voltando, né, no que a gente já conversou, a questão do acolhimento, de você ouvir, de você explicar até onde é possível ir, até onde é possível chegar com aquilo que você tem ali para realizar, para fazer. Então, na medida que o paciente conhece sobre aquilo, ele acaba tendo mais entendimento. As pessoas vêm já com muita informação prévia também. O cliente é muito inteligente. É muito inteligente. Mas eu vejo assim que, voltando na questão desafio, né, que foi o que você me perguntou, eu vejo que expectativas muito altas, alinhadas muitas vezes a questões internas, né, ansiedades e tudo mais. Então, esse é um desafio. O profissional, ele tem que ter uma sensibilidade também para saber lidar com isso ali naquele momento, alinhar essa questão da expectativa, construir um relacionamento com o paciente para que a cada encontro, a cada sessão de atendimento, né, a resposta venha evoluindo, o paciente vai entendendo. Outro desafio com relação ao mercado que seria sobre os outros profissionais, né,
o mercado da estética como um todo, seria realmente conhecimento raso. Eu acho que a estética forte é aquela onde o profissional se aprofunda, ele vai escolher técnicas para fazer, onde ele tem conhecimento de causa, ele vai buscar em artigo científico, em livros, participa de congressos, de eventos, tem que estar sempre se capacitando. É um investimento alto, mas com certeza, quanto mais se estuda e se conhece, menos problemas desafiadores a gente encontra na área. Então, é verdade. Quando a gente fala também, doutora, em relação à aplicabilidade das técnicas, é muito comum a gente também notar, às vezes, alguma falta ou falha quando a gente fala da famosa biossegurança. Como você se rodeia você se cerca dessa capacidade de sempre estar adequada com toda essa biossegurança? Como que é o porquê que você tem esse zelo todo, esse cuidado todo? Eu tenho quase que uma fama de ser exagerada nisso, né? O que acontece? Existe aí alguma coisa que está no DNA da gente, né? A gente que tem uma formação na área da saúde, a gente entende os procedimentos estéticos, sejam eles injetáveis ou não, né? Como procedimentos que estão interagindo diretamente no corpo de outra pessoa, o órgão, né? Todos os slides de todos os cursos que a gente participa começam. A pele é o maior órgão do corpo humano. Essa frase, que eu sempre fico vendo tão repetitiva, eu penso, gente, é isso aí, a pele é o maior órgão do corpo humano, é um órgão do corpo humano, tem que ser tratado com todo o cuidado e todo o zelo. Então, a biossegurança na estética, seja numa limpeza de pele, numa massagem, numa toxina botulínica, num fio de tração, que é uma técnica um pouco mais intensa, preenchimentos, enfim, né? A biossegurança, ela é fundamental, por quê? Porque você tem que zelar, em primeiro lugar, pela saúde do seu paciente, você está trabalhando no maior órgão do corpo humano. Então, esse é um fato. Então, não dá para minimizar. Porque não é cirúrgico, porque não é hospitalar, porque não é algo invasivo, que é menos complicado. Então, a gente percebe, né, muito, e principalmente pensando aí em informações muito rápidas, muitas vezes, uma falta de cuidado com isso. Então, a gente tem esse zelo pela saúde do outro, é onde tudo começa. A gente tem até na literatura muitos casos que falam, né, quanto mais biossegurança, menor a chance de algo dar errado. Com certeza, isso pensando em intercorrências, né? Sim, de todas as técnicas que são desenvolvidas na área da estética, sempre se estuda a eficácia e a segurança do método, sempre, né? E aí a gente vai, então, buscar, né, na literatura ampla aí, ao redor do mundo, sempre se fala o que pode dar errado num procedimento tal. Insistentemente, né, na maioria dos procedimentos estéticos, a infecção por micro-organismos que vão colonizar aquela área onde você tratou é um dos casos mais recorrentes. Então, algumas intercorrências podem ser muito facilmente evitadas com a utilização de luvas adequadas, de campo estéril, troca de seringa, o cuidado em tocar nas coisas. Então, lembrando que a gente faz isso porque a gente está trabalhando num órgão do corpo humano, só que o órgão externo. Doutora, a gente já está indo para a parte final do podcast. Eu queria saber, é uma pergunta um pouco mais pessoal agora. O que te motiva todos os dias a trabalhar na área da estética? Bom, eu sou uma apaixonada por pele, né? E isso já vem desde o meu processo de formação em farmácia, a especialização em dermocosméticos, as aulas lá atrás, né? Sobre produção de medicamentos e cosméticos, dermocosméticos, enfim. E vendo a crescente da estética no nosso mercado e vendo a oportunidade que a gente consegue trazer para que as pessoas se sintam mais felizes, se aceitando mais, né? A estética avançou de uma forma que hoje a gente consegue ofertar para os nossos pacientes resultados estéticos harmoniosos, naturais, né, se encaixando dentro daquilo que as pessoas buscam e trazendo, além da beleza externa, isso a gente percebe pelos milhares de casos, né, que a gente já lidou, já trabalhou, a gente percebe outras transformações também no ser humano, né? Eu sempre brinco que às vezes a terapia, ela precisa começar lá com o psiquiatra, o psicanalista, o
psicólogo, que é quem realmente vai cuidar da saúde emocional, mas outras vezes ela começa quando o paciente faz algo por si mesmo, se sente motivado e inspirado para se trabalhar como um todo. Então, para mim, é essa a motivação. Que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes hoje? Qual a tua mensagem? Quando a gente fala hoje, hoje a gente se comunica com muitos alunos, ex-alunos. Eu costumo dizer que a doutora, metade da cidade foi teu ex-aluno. Então, qual é a mensagem que você deixa hoje para essa galera que está acompanhando a gente? Eu tenho uma frase, se me permite falar de alguma coisa mais pessoal, que eu uso sempre, porque assim, a minha sogra viveu até os 101 anos, né, e bastante vaidosa e linda, e eu sempre achava ela tão maravilhosa e tão linda naquela fase da vida, né, e a minha frase é: só envelhece quem está vivo. Então, a gente vai cuidar do gerenciamento do envelhecimento das pessoas, lembrando que essa é uma parte da vida delas, né? E a gente vai contribuir fortemente para que elas envelheçam se gostando, se aceitando, vivendo em sociedade, se socializando com a família, com os netos, com novos relacionamentos. Então, é isso, é respeitar o momento de vida de cada um, ajudando e fornecendo ferramentas para que aquilo seja leve, seja gostoso, para que a pessoa se goste, mas respeitando também a beleza de cada idade. Para mim, essa é a grande mensagem. Doutora, eu queria te agradecer imensamente por toda a nossa jornada até aqui, que se irá se deixar muito longo por muito tempo, até fico um pouco emocionada. E eu gostaria de finalizar o nosso podcast hoje dizendo da minha imensa gratidão pelo teu apoio inicial. Gente, eu vou finalizar o HaraCast por aqui hoje. A gente tem mais um encontro em breve.